para o céu, para o céu, para o céu, para o céu, para o seu louvor, Senhor, para o céu. Cantamos, não há Deus maior, não há Deus, não há Deus melhor, não há Deus como o nosso Deus. Aplauda o Rei dos Reis, Ele é digno de tudo, Ele é digno. Graça e paz, irmãos e irmãs, que alegria podemos estar juntos em mais um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, culto esse com essa temática da fé, palavras voltadas para fortalecer tua vida, fortalecer tua fé, para que ela seja colocada em prática, para que você continue firme, acreditando que Deus tem coisas grandes para fazer na minha vida e na tua vida. Seja então muito bem-vindo, muito bem-vinda, fique conosco, tenho certeza que Deus tem coisas incríveis para fazer em mais essa quinta-feira. Quero compartilhar com você um texto que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo o que escreveu João, capítulo 14, versículo 27. João, capítulo 14, verso 27. Que vai dizer assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Apenas, a princípio, esse texto. Feche os teus olhos aí, se você pode, na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver. Senhor, obrigado por esse tempo de palavra. Fale conosco, nos dê clareza e nos ajude, ao final desse tempo, colocar em prática essa tua palavra, para que ela tenha, sim, poderoso efeito em nossa vida. Assim nós oramos e cremos. Tomamos posse, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Gente, eu não sei se vocês concordam comigo, mas a condição preferida por Deus para a humanidade é que essa humanidade viva livre do medo. Por que Deus deseja isso? Porque nós temos acesso a Ele, ou a paz que vem dele. A Bíblia vai dizer que Ele é o príncipe da paz. Então é desejo dele que a sua criação, principalmente humana, viva livre dessa palavrinha pequena de 4 letras, mas que tanto nos aprisiona, chamada medo. É desejo de Deus, porque Ele é a nossa paz. E de Gênesis a Apocalipse, as Escrituras estão abarrotadas de referências, enfatizando o desejo divino de um mundo livre do medo e repleto de paz. Eu trouxe aqui alguns textos, apenas 2 para acrescentar, textos clássicos que exalam esse interesse de Deus, de que o mundo seja repleto de paz e livre do medo. Números, capítulo 6, versículo 22 a 27. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. O outro texto está em João também, porém agora um pouco mais à frente, o capítulo 16, verso 33. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, esses textos são alguns dos muitos que nós temos na Bíblia para falar sobre paz. Eu quero me basear no que a gente leu, né? Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os corações, nem tenham medo. Fazendo uma leitura simples desse versículo, a gente não precisa ser psicólogo, não precisa ser teólogo, para compreender que o grande inimigo da paz é o medo, né? Na ótica de Jesus, na visão dele, o medo é a principal barreira e empecilho para essa paz que ele tanto deseja gerar em nós. Porque o medo ele tem esse poder, né, gente? O medo ele é debilitante, ele debilita o camarada. Por mais que a gente tente organizar a nossa agenda, os nossos relacionamentos, sabe, as nossas finanças e assim por diante, parece que está tudo meio ajeitado, mas quando o medo ataca, tudo parece que explode, vai pelos ares. Não importa quão bem pareçamos por fora, nós ruiremos se o medo penetrar sob a capa exterior da nossa vida, que é o nosso corpo. Agora, por mais que todos nós saibamos que o medo é invisível, existem alguns gatilhos mais tangíveis que nos levam a ter medo. E assim, conhecendo e atacando esses gatilhos, a possibilidade então de vivermos essa paz que Deus tanto espera que tenhamos, pode se tornar um pouco mais fácil, um pouco mais real. Então, esses gatilhos aqui que eu trouxe, eu os chamaria de destruidores de paz. Eu gostaria que você pudesse, junto comigo, identificar na tua vida se você tem realmente esses gatilhos que quando são acionados, te causam medo e afastam de você a paz. Um deles é uma notícia inesperada, não é verdade? É um telefonema, é um e-mail com a palavra lá urgente, né, no campo do assunto. Caramba, é urgente, o que será que é isso? Um aviso de demissão deixado sobre a mesa de trabalho. E aí, quando a gente menos espera, recebe esse tipo de notícia, é lógico que a paz vai embora. O que vai prevalecer ali é o medo. Então, você precisa identificar esse gatilho chamado notícias ruins e inesperadas
em que mexem tanto com você que te desestabilizam em tudo. Eu sei que a notícia ruim ela tem, sabe, de certa forma, essa vertente de mexer com a gente, mas ela não pode nos trazer desespero. É um gatilho que precisa ser desativado, né? Receber uma notícia ruim é uma coisa. Agora, concluir o estrago dessa notícia ruim é outra, totalmente diferente. Então pense nisso. Fracasso moral é um outro gatilho. Quando cruzamos um limite moral mais sério, a onda do medo, do remorso, da culpa, da vergonha parece que inunda a nossa alma, arrasta qualquer senso de paz que um dia nós abrigamos. Quando isso ocorre, sabe, o Deus que parecia jogar no nosso time, agora parece que ele está contra nós, que ele é o nosso maior adversário. Então, toda vez que você tiver um fracasso, não culpe Deus, não culpe as pessoas, não culpe a você mesmo, entenda que apenas um dia mau. Não deixe com que esse gatilho venha fazer com que você acredite que você é um fracassado em tudo. Foi apenas numa circunstância, numa situação. Terceira coisa que pode ser acionada e que pode nos paralisar, trazer medo e não paz, a morte iminente, né? Seja com a nossa própria saúde, com a saúde daqueles que mais nós amamos. Todos nós sabemos que um dia chega essa notícia ruim de uma morte, porque chega para todo ser humano e a vida parece desabar em segundos, né? Quando eu falo para vocês sempre, mas é algo que foi recente, está gravado no meu coração, que foi a morte do meu avô, né? A gente estava com ele numa mesa, com o controle da vida, numa paz, éramos muito felizes com ele ali, e de repente, sabe, 1h da manhã mais ou menos, minha mãe chama e fala: desce porque seu avô está passando mal. Eu senti uma pontada no coração, porque eu sabia que aquele toque da minha mãe, sabe, meu filho acorda, o negócio está feio lá embaixo. Sabia que seria algo delicado de se ver. Então está gravado na minha memória, ver meu avô morrendo na minha frente, de mãos dadas com ele. Então essa notícia pegou a gente de surpresa. Eu me lembro no dia do velório, nós muito aéreos, assim, meio perdidos, o dia parece que parou, o sol parecia que não tinha mais nenhum brilho, nenhuma alegria, por causa dessa notícia de uma morte, né, de alguém muito querido, que faz com que a nossa vida pareça desabar em questão de segundos. Então, em resumo, destruidores de paz, como notícias ruins e preocupações financeiras, rupturas de relacionamentos, essa mortalidade iminente ou das pessoas que amamos, tem o potencial de impedir que a paz de Deus reine em nossa vida. Eu gosto de citar sempre o exemplo do meu avô, né, da morte dele, porque se eu continuasse hoje, deixando com que esse medo, poxa, o avô não está mais aqui, queria ele aqui, a gente queria ele perto da gente, se eu deixar com que essa morte, esse gatilho, por mais que nos desestabilizou ali por alguns segundos, permanecesse na nossa vida, hoje eu não teria essa paz para entender que ele está muito bem, que o corpo não está aqui mais e ele está lá no céu, vivendo na plenitude de vida. Se a gente não souber administrar isso, os gatilhos, e desativar eles, tipo assim, tudo bem, aconteceu, mas agora eu vou te desativar. A gente não vai ter essa paz de Deus que reina na nossa vida. Então, a pergunta que fica para nós, ou as perguntas que faço: quando um desses destruidores chega, provocando estragos em nossa vida, o que a gente vai fazer, irmãos? Vamos desistir da ideia da paz? Eu cansei, não vou buscar paz. Vamos nos render ao medo e ponto final? Vamos acreditar que esse agora é o nosso jeito de ser? Fulano morreu, agora minha vida vai ser bem triste. Eu tenho saudade, não vai voltar mais. Pois é, não vai voltar mais. Tua vida está aí, vive a tua vida. Aproveita, faz tua parte,
Eu acho que essa é a grande questão do sermão de hoje. O que vamos fazer frente ao medo? Vamos desistir? Vamos jogar a toalha? Vamos baixar a guarda ou vamos enfrentá-lo para que tenhamos paz? Um dos versículos que mais amo na Bíblia a respeito desse assunto é o que está em 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Olhem só. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Se o medo é uma fortaleza, pare de lutar sozinho. Peça ajuda, peça força em Deus. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo, focado, seguro, todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, por favor, antes da aplicação já do texto, pare de levar teu pensamento a coisas negativas. Pare de olhar para os gatilhos e dizer, vai dar errado mesmo. Sou fracassado mesmo. Morreu um da minha família, fulano vai morrer também, eu também vou morrer, eu sou o próximo. Caramba, o medo vai acabar com a tua raça. A paz não vai reinar no teu coração. Deus vai ficar meio decepcionado e falar, poxa, eu sou o príncipe da paz, tenho tanta paz para dar para esse coração turbulento, mas Ele não quer. Ou seja, a melhor forma de estabilizarmos, olha a palavra, estabilizar a nossa mente, por conta dos gatilhos do medo, é quando impomos ordem e disciplina. Sabe o que é disciplina? É fazer mesmo quando eu não estou com vontade. Eu estou na academia, né? Porque faz bem para a minha mente, para o meu corpo. Às vezes dá preguiça terrível falar, eu vou assim mesmo. Chega lá, pronto. Desativei esse gatilho da preguiça, do desânimo. Quando impomos ordem e disciplina aos nossos pensamentos, entregando-os ao poder de Jesus Cristo, podemos vencer aquilo que nos vence, que nos domina, que é o medo, que é a insegurança. Por mais que seja altamente bíblico dizer isso, percebo que existem pessoas que na prática do dia a dia não conseguem viver nessa perspectiva. Então, por conta disso, eu quero aplicar esse texto para a tua vida. Eu trouxe aqui alguns passos para a gente permanecer, com essa paz de Deus no nosso coração, ainda, apesar do ambiente de guerra. Ainda que o ambiente seja caótico, se a gente procurar subir degrau em degrau, matar um leão a cada dia, vamos vencer. Vamos desativar gatilhos que tentam literalmente nos matar, nos paralisar. Então, o primeiro passo que eu trouxe para a gente compreender como dominar esse que nos domina, esse medo, é literalmente compreender de onde vem isso, né? Qual é a origem do medo? Uma das melhores maneiras de vencer o medo é saber de onde ele vem. Então, a maior parte dos psicólogos e psiquiatras defendem a tese que muita gente passa a vida inteira atormentada por um medo particular, olhem só a palavra, enraizado em um único acontecimento traumático na infância. Eu costumo aconselhar muitas pessoas e dizer, me conta da tua infância. Como foi teu histórico? Tem alguma coisa lá atrás que te causa mal? Tem, pastor. Isso, pronto, é um gatilho. Precisa ser desarmado para que você possa romper. Quantas pessoas com 50, 60 anos, 70, 80, que até hoje estão paralisadas por causa de um medinho particular lá de trás que não foi encarado. Esses acontecimentos podem não ser ameaçadores para quem observa, mas são inexplicavelmente apavorantes para quem passa por isso na pele. Então, por favor, fazendo a tua parte, compreenda da onde vem o teu medo. Identifiquei, vem daqui. Vamos começar o processo de vencer. Segundo passo, exponha as mentiras do medo.
Jesus, em João 8,44, ele se referiu ao diabo como pai da mentira, né? Nós conhecemos. E ele vai revelar, então, a estratégia básica do diabo para produzir a nossa derrota e a nossa destruição. Qual é essa estratégia? O engano. Então, o termo técnico para a fabricação dos piores cenários possíveis vou até ler aqui, essa palavra difícil, catastrofismo. O diabo adora nos ajudar a colocar em marcha esses cenários inventados. Porque ele sabe que nos consome, nos distrai, nos desencaminha, nos desestabiliza. Ou seja, o problema, o medo é desse tamanhozinho aqui. Mas aí ele sabe que você tem medo e ele vai te enganando e dizendo, é maior do que isso, é uma catástrofe. E você passa a acreditar que aquele problemazinho assim é um problemaço. Pastor, eu tenho um medaço. E o negócio é desse tamanho. Quando expomos as mentiras que alimentam os nossos temores e denunciamos, costuma ser metade da batalha ganha contra o reino das trevas. Então, exponha as mentiras do medo. Terceiro passo, enfrente o medo. Especialistas em gerenciamento de medo concordam que o medo começa a perder o poder, literalmente, quando nós o enfrentamos. Na ótica cristã, a única maneira de vencermos o medo é estendermos a mão para a mão de Deus, que nos segura. Estou seguro, e nos estabiliza, e enfrentamos aquilo que nós tememos. Pedro, então vem andando sobre as águas. Pedro começou a andar com fé e andou. Parou para pensar que Pedro andou um pouquinho sobre a água? Que loucura, né? Coisa louca. A Bíblia vai dizer, aí Pedro teve medo. Desestabilizou. É engraçado a gente ler, a gente acha que ele está afundando, igual cena de filme, devagarzinho, na água. Afundou, já era, está longe. Jesus, ele puxa o Pedro estende a mão e ele tem segurança de novo. Por mais que seja difícil, precisamos inclinar o nosso corpo na direção do problema. A gente critica o Pedro aqui, eu estou abrindo um parênteses desse texto que é interessante, e falar, mas o Pedro não teve fé, o Pedro afundou, mas ele venceu o medo, eu vou, me chama que eu vou. Ele tentou. No meio do caminho, ele viu que ele tinha algo mais sério. Ele viu que ele tinha um medo maior. Mas nós precisamos tentar, precisamos inclinar o nosso corpo na direção do problema, sabe? E andar por meio dele, encarar, tipo assim, vou te encarar, vou bater de frente. Na época que Hitler era o grande medo encarnado a ser vencido, o primeiro-ministro da Inglaterra, estava pesquisando, né? Ele disse uma frase interessante, olhem só, jamais devemos dar as costas ao perigo para tentar fugir dele. Essa frase que está aparecendo aí. Jamais. Qual foi o resultado desse pensamento? Dessa metanoia que esse primeiro-ministro injetou naquele povo? A Inglaterra desse primeiro-ministro venceu a Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha de Hitler. Então, não dê as costas ao perigo para tentar fugir dele, encare-o e você irá vencer. Quarto passo, profira palavras da verdade. A verdade sempre vence. Se desejamos ter vitória sobre as mentiras que o medo introduz em nossa vida, precisamos injetar a verdade em nossa mente. E a melhor forma de fazermos isso é quando a Bíblia passa de ser apenas um livro lido para ser um livro vivido. Seja através de uma leitura diária da Bíblia, seja através de músicas cristocêntricas, seja através de pregações que exalem o Evangelho, enfim, que a Bíblia seja, de fato, e de direito a grande inspiração da nossa vida. Para de acreditar em músicas que só te deprimem, que só dizem que a vida é assim mesmo. Eu estava na academia e essas músicas sertanejas doidas, né?
o camarada fala lá, uma música muito engraçada. Eu tinha que ter colocado aqui para vocês rirem um pouco. Mas a música que fala eu mandei mensagem, agora você me bloqueou, e agora eu vou ficar bebendo. Agora ficou sério, você não me atende mais. Eu vou beber 2 vezes mais, e por aí assim, uma música mais ou menos assim, eu fico rindo daquilo. Muito engraçado, mas vai entrando na nossa mente. Imagina para o camarada que está decepcionado, que aconteceu isso com ele mesmo. Ele vai fazer o quê? Vai encher a cara. Então depende da nossa mente, gente. Se você aprender a proferir palavras da verdade, a Bíblia é a verdade, Deus é a verdade, dizendo que não aceito esse medo na minha vida, eu vou vencer, eu já sei de onde que ele vem, eu não vou deixar que isso me domine, você vai vencer em nome de Jesus. Os custos de lutarmos contra o medo são infinitamente menores mediante os benefícios que a paz de Deus gera em nós. Eu estou rindo aqui, lembrando dessa música maluca. Meu Deus do céu, gente. Não seja uma dessas pessoas que ficam deprimidas, que aparentemente estão ali, meio aéreas, escutando algo que está no ar, mas não tem nada a ver com a verdade. É tudo mentira. É tudo algo para te causar mais trauma ainda. Quero terminar dizendo que nada complica mais rapidamente a nossa vida do que ficar paralisado pelo medo destrutivo. Isso rouba a paz. Isso rouba a nossa paz desejada por Deus para a humanidade. Deus fica decepcionado, sabe? Caramba, queria tanto... Deus não fala caramba, tá? Queria tanto ministrar minha paz, encher esse coração de paz, mas Ele não quer, poxa. Nós não estamos isentos de medo, mas esse medo não pode ser o fim da nossa história. Eu preguei no primeiro dia, quando eu assumi essa igreja, esse medo não pode nos paralisar, ele pode até nos impressionar. Olha, só medo, hein? Vou te parar, hein? Mas parar não pode. Decretar o fim da nossa história não pode. Então, nós podemos nos preparar para lutar contra esses medos destrutivos em vez de ficarmos escravizados a eles. Tenho pregado muito sobre isso, ensinado muita gente sobre isso. Ninguém vai fazer por você. Suba um degrau de cada vez. Tente a cada dia, mate um leão por vez. Podemos, vou repetir, nos preparar para lutar contra esses medos destrutivos, ao invés de ficarmos escravizados por eles. Você quer ser escravo do medo? Tem uma música que diz: eu não sou mais escravo do medo. Não seja escravo do medo. Seja aquele que enfrenta esse medo. Então, nessa noite, nesse culto fé, chegou a hora de pegarmos das mãos de Deus e fazermos frente ao medo. Tipo assim, vem que eu estou preparado. O medo que nós sempre quisemos enfrentar, mas só está faltando coragem da nossa parte. Chegou a hora de enfrentarmos as nossas pequenas fobias que atormentam silenciosamente o nosso viver e vão passando de ano em ano. E uma criança que tinha medo se torna um adolescente com medo, um jovem com medo, e um adulto com medo, e um velho com medo. Chegou a hora de viver aquilo que a gente não viveu, que nos impedia de desfrutar a vida plena que Jesus nos convida para a gente ter. Chegou a hora de realizarmos as atividades que nós tanto ansiamos, mas achávamos que não podíamos por causa das algemas do medo que nos mantinham cativos. Chegou a hora de destravar essas algemas. Chegou a hora de visitarmos, exemplo, os lugares que nós sempre quisemos conhecer, mas não visitamos ainda porque eu tenho medo. Chegou a hora de assumirmos a missão que Deus confiou a nós, mas que muitas vezes não tivemos coragem de experimentar, porque o medo o detinha. Chegou a hora de abrirmos mão do medo, de entregar a nossa vida a Jesus em totalidade e dizermos: eis-me aqui, tudo que tenho é teu. Chegou essa hora, porque senão nunca vai chegar. Então que você possa fazer do dia de hoje, desse culto simples,
mas com uma palavra tão relevante, ter um momento de tomar uma decisão na tua vida, de tomar um posicionamento, e dizer: hoje é o dia de eu virar a chave, sabe? Hoje é o dia de eu fazer diferente. Literalmente eu termino esse sermão como comecei, declarando as palavras de Jesus: deixo-lhes a paz. Igreja, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim, disse Jesus, vocês tenham paz. No mundo vai ser assim mesmo, vocês terão aflições, terão tribulações, desânimo, contudo, tenham ânimo. Eu, o Senhor, venci o mundo. Louvado seja o nome dele. Que Deus abençoe a tua vida, que Ele te fortaleça. Por favor, onde você está, feche os teus olhos, pense nisso tudo que eu te falei, peça socorro a Deus nessa noite, para que você enfrente os teus medos em nome de Jesus. Senhor, eis aqui tua igreja, eis aqui a nossa vida, ouvimos a tua palavra, e quantas vezes já ouvimos falar de problemas assim, desse medo que nos paralisa, e até hoje estamos paralisados em muitas áreas. Muitos de nós estamos debilitados porque o medo causou isso. Dizemos que não temos paz quando a paz é o Senhor. Que incoerência. Que o Senhor nos ajude a enfrentarmos o nosso medo e então sermos repletos da paz que ultrapassa todo entendimento humano, essa paz que vem em meio à guerra, essa paz que vem em meio às tribulações da vida, essa paz que vem em meio a uma pandemia, mas podemos dizer: o príncipe da paz reina no meu coração, e não é mais um medo, eu não sou mais escravo do medo, porque o verdadeiro amor que vem de Deus lança fora o medo. Senhor, ajude a nossa vida, para que possamos colocar em prática esta palavra, para que possamos identificar nossos gatilhos, aquilo que nos aprisiona, aquilo que tenta nos matar, e sermos pessoas diferentes, que encaram o medo com o teu poder, com a tua mão, com o Senhor conosco. E podemos dizer então que somos mais que vencedores através de Cristo Jesus. Quero, Pai, profetizar que a partir dessa noite pessoas irão acreditar tanto nessa palavra, que irão começar a colocar em prática e vencerão o medo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que no domingo às 10 da manhã, de maneira online, através de uma live, você possa estar junto conosco. Domingo também às 18h30, culto de Santa Ceia presencial, vamos poder nos rever, estarmos juntos, sentir o calor humano presencialmente. Estaremos juntos em mais um culto de Santa Ceia. Você que está aqui nos assistindo, que está pertinho da gente, faça um convite, fique à vontade para visitar a nossa igreja. Estamos aí com todas as medidas, nos cuidando também, utilizando a máscara, o álcool em gel, enfim. E se você quiser ficar por dentro dos trabalhos da igreja, tem a nossa página no Facebook, Metodista da Vila, é só curtir. Sempre tem alguma live, algum trabalho, tem as nossas fotos, né, as nossas artes. No Instagram também você pode nos seguir, Metodista da Vila Online, Igreja Metodista da Vila Online, e o nosso canal aí no YouTube. No YouTube é só você se inscrever para ficar por dentro de tudo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Estenda a tua mão onde você pode, receba a bênção do Senhor, que a bênção de Deus Pai, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo permaneçam sobre a tua vida, sobre a tua família hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe. Uma semana de vitória em nome de Jesus. Povo de Deus, vamos celebrar ao Senhor. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão, Senhor.
noite no mundo. Então declare em Cabo Frio: vou te alegrar com meu amor, eu quero te tocar, com meu amor. poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar Com meu amor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. te amo, te adoro, Aleluia, Senhor, só pra te adorar, te alegrar, vou te alegrar. meu amor, Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar. coração bater ao meu. Levante suas mãos aos céus e declare: vou te alegrar. Meu amor, eu quero te tocar. Meu amor, Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Onde está o povo de Deus que celebra o Senhor? Levante as mãos aos céus agora. Diga: eu te amo, Jesus.